E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um conteúdo, tá certo? De Matemática 1. Hoje nós iremos falar sobre as áreas dos polígonos regulares. Até o conteúdo da aula passada, nós falamos sobre as várias formas de calcular a área de um triângulo, certo? Seja ele retângulo, seja ele triângulo inscrito ou circunscrito em uma circunferência, tá bom? A fórmula de Heron, então tudo isso a gente já estudou. Agora nós vamos trabalhar com os polígonos regulares. O que seriam os polígonos regulares? Os polígonos regulares são aqueles que têm todos os lados com as medidas iguais, os ângulos com as medidas iguais. A gente vai trabalhar com alguns em específico, tá? Então, a gente vai começar pelo mais comum, que é o quadrado. O quadrado, a gente sabe que ele é um quadrilátero que tem todos os lados iguais, todos os ângulos com a mesma medida, que é 90 graus, tá certo? E é uma área que é simples de calcular, que a gente sabe que a área do quadrado é lado vezes lado. Então, a área do quadrado é L ao quadrado, certo? Aí nós temos de um triângulo equilátero. A gente também viu no conteúdo passado a área de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele tem a característica de ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, o triângulo equilátero, a gente tem uma fórmula específica para calcular a área dele, certo? Que vai ser L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Essa é a fórmula de se calcular a área de um triângulo equilátero. O próximo que eu tenho é um hexágono. Um hexágono regular, a gente sabe que se a gente dividir ele, nós vamos obter 6 triângulos equiláteros, 6 triângulos exatamente iguais, certo? Então, para mim calcular a área de um hexágono regular, basta eu multiplicar 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que aí eu vou obter 3L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2, quando a gente simplifica, tá certo? Nós temos também de um octógono regular. O octógono regular, a fórmula dele é um pouco diferente. Por quê? A gente sabe que um octógono tem 6 lados e para ser regular tem que ter todos os lados iguais, de medidas iguais. Se você colocar, um octógono, eu posso colocar, a gente pode trazer a fórmula da área de um octógono a partir de um quadrado, certo? Então, a gente fazendo as subtrações e adições necessárias, a gente obtém a fórmula 2 mais 2 raiz de 2 vezes L ao quadrado. Essa é a fórmula da área de um octógono regular. Lembrando que esse L, gente, é o lado do nosso polígono, tá? Do quadrado, o L é o lado do quadrado, todas essas fórmulas aqui, o L representa o lado daquele polígono. Aí nós ainda vamos ver mais duas fórmulas, que é calcular a área de um polígono inscrito em uma circunferência. Então, para mim trabalhar com essa fórmula, eu preciso conhecer o raio da minha circunferência, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, o que é um polígono inscrito? É aquele que está dentro de uma circunferência, mas não é somente estar dentro, como eu já expliquei aqui. Para ser inscrito, um polígono ele tem que ter todos os vértices, os seus vértices, pertencentes à circunferência, tá certo? Então, cada vértice desse polígono tem que estar sobre a circunferência. Então, como é que eu calculo a área de qualquer polígono inscrito em uma circunferência? A gente vai ter aqui que a gente vai dividir todos esses polígonos inscritos em circunferência em triângulos e a gente obtém um ângulo, certo? Que seria o igual em todos esses triângulos menores. E o raio da circunferência. Então, eu vou ter o quê? Que a fórmula dessa área é um pouco diferente. Vejam bem, ó. Eu vou multiplicar a quantidade de lados, no caso, vamos supor que é um pentágono. Então, o meu N vai ser 5. Ah, é um decágono, então o meu N vai ser 10. Então, dependendo da situação, essa fórmula é geral para qualquer polígono inscrito na circunferência. Eu tenho ainda aqui, ó, o meu N, esse seno de 360 graus dividido por N. É porque a gente vai trabalhar com o seno do ângulo dentro desse polígono, tá certo? Então, para isso, eu vou dividir 360 pela quantidade de lados. E esse R é o raio da minha circunferência, certo? Que coincide com um dos lados do meu triângulo, desse polígono, tá? E nós vamos ver ainda também a área de figuras planas, no caso de polígonos, desculpa,
regulares circunscritos na circunferência. Agora é o contrário, é a circunferência que está dentro do polígono. E como é que a gente faz para que isso aconteça? Os lados do meu polígono, eles têm que tangenciar a circunferência. Então, um polígono só é circunscrito a uma circunferência se cada um de seus lados tangencia essa circunferência, tá certo? E a fórmula é n, que é a quantidade de lados, vezes o raio da circunferência, r ao quadrado, vezes a tangente de 180 graus dividido por n, pela quantidade de lados, tá bom? Então, essa é a fórmula da área, tá bom? A gente está trabalhando com área, de um polígono circunscrito a uma circunferência. A gente vê que no decorrer das aulas de matemática, no caso de geometria, a gente vê que a gente trabalha com muitas fórmulas. E essas fórmulas, em específico, essas que eu estou dando para vocês, elas não são comuns. São fórmulas que a gente dificilmente vê essas fórmulas a gente trabalhando elas. Mas por que a gente está colocando? Porque quando você pega a prática e lembra dessa fórmula, você não precisa demonstrar uma área, o cálculo de um octógono, por exemplo. Você vai calcular a área de um octógono, então você faz várias coisas para poder chegar na área, porque não tem uma fórmula específica para aquilo. Então, quando a gente faz essa generalização, a gente consegue, com uma única fórmula, resolver várias situações só mudando as variáveis, tá bom? Então, é muito importante esses cálculos. Vamos tentar praticar para a gente poder memorizar, fixar essas fórmulas para a gente poder desenvolver bem uma questão. Às vezes a gente precisa responder uma questão que demanda muito tempo. E quando a gente tem essa fórmula, uma dessas fórmulas, a gente consegue fazer ele com mais facilidade. Tá? Para isso, eu quero que vocês peguem agora o livro de vocês e abram na página 360. Nós vamos fazer algumas questões para fixar, para treinar esse conteúdo, tá? Na primeira questão, eu tenho o seguinte: calcule a diferença entre as áreas dos hexágonos regulares circunscrito a uma circunferência de raio 2 e inscrito nesta. O que eu quero? Eu quero calcular aí a diferença, no caso, a subtração entre a área de um hexágono circunscrito e de um hexágono inscrito em uma circunferência, onde o raio dessa circunferência, onde estão os dois hexágonos por dentro e por fora, é o raio igual a 2. Então, primeira coisa, outro detalhe, para essa questão, a gente disponibiliza de um quadro, que é esse quadro aqui que vem com os valores de alguns senos, cossenos de ângulos, tá bom? Então, a gente vai poder utilizar qualquer um desses aqui, dependendo da situação da questão. Então, eu tenho aqui a fórmula da área de um polígono inscrito na circunferência. Esse é inscrito, tá certo? Então, a gente é um hexágono, então meu n é igual a 6. Então, no lugar do n, eu vou colocar 6. No lugar do r, que é o raio, eu vou colocar 2. Então, eu vou ter isso. 6 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, vezes o seno de 360 dividido por 6. Gente, 2 ao quadrado é 4, né? 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12. 360 dividido por 6 é 60. Então, eu vou ter 12 vezes o seno de 60. Olhem para a tabelinha aqui. Quanto é o seno de 60? O seno de 60 é 0,87. Então, eu vou ter 12 vezes 0,87, que é igual a 10,44. A gente vai guardar esse valor e a gente vai calcular agora a área do hexágono circunscrito a essa circunferência. Então, eu vou ter aqui essa fórmula agora, tá certo? E eu vou ter n vezes r ao quadrado. Então, como é um hexágono, o meu n é 6. E o raio continua sendo o mesmo raio dessa circunferência, que é 2. Então, eu vou ter 6 vezes 2 elevado a 2, vezes a tangente de 180 dividido por 6. Certo? 2 elevado a 2 é 4, vezes 6, 24. Aí você tem, professora, a tangente, aqui da tangente de 30 graus. Mas se você olhar para a tabela, não foi disponibilizada as tangentes de nenhum ângulo, só seno e cosseno. O que eu faço? Mas a gente sabe que a tangente, ela equivale à divisão, à razão entre o seno e o cosseno do mesmo arco. Então, eu vou ter aqui que esse tangente de 30 é obtido pelo seno de 30 sobre o cosseno de 30, tá certo? Quem é o seno de 30? O
O seno de 30 é igual a 0,50 e o cosseno de 30, 0,27. Então, faz essa divisão e multiplicando por 24, eu vou obter 13,79. É isso que eu quero? Não exatamente. A gente precisa saber a diferença entre essas duas áreas. Então, eu vou ter 13,79 menos 10,44. Então, a minha diferença é de 3,35. Deu para entender direitinho? Ótimo. Vamos agora para a segunda questão. A gente também utiliza a mesma tabela, tá? Calcule a área do octógono regular, cujos lados paralelos tenham distâncias igual a 2 entre si. Gente, quem são os lados paralelos? A gente sabe que o octógono ele tem dois lados paralelos aqui e dois lados paralelos aqui. E esses lados, a distância entre eles vai ficar desse jeito aqui, certo? Por que eu estou colocando dessa forma? Porque como eu não tenho o lado do meu octógono, eu não tenho como jogar direto na forma da área de um octógono. Mas se eu botar o meu octógono sendo circunscrito a uma circunferência, eu vou ter que essa distância de 2 vai coincidir com o diâmetro da minha circunferência. Eu sei que o diâmetro de uma circunferência é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 2, o meu raio é 1, ok? Aí basta agora a gente poder jogar na fórmula. A fórmula do triângulo ou do octógono circunscrito, do polígono circunscrito, né? Então, como é um octógono, meu N vai ser 8. Então, fica 8, o raio é 1. Então, 8 vezes 1 ao quadrado, vezes a tangente de 180 dividido por 8. 180 dividido por 8 é igual a 22,5. Então, vou ter 8 vezes a tangente de 22,5. Aí eu vou ter aqui o meu quadro, certo? A gente sabe novamente que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Então, de 22,5 vai ser 0,38 e 0,92. Então, fazendo essa divisão e multiplicando por 8, eu vou obter 3,30. Então, quer dizer que a área desse octógono com essas características é igual a 3,30. Imagine que vocês não tivessem essa fórmula. Como era que a gente poderia trabalhar? A gente poderia supor que tinha um quadrado com a extensão desse octógono e aí a gente ia tentar descobrir qual era o lado dessa figura, fazer as divisões necessárias para poder calcular a área. Então, dessa forma fica mais fácil, não fica? Vamos escolher mais outra questão. A terceira e a quarta, elas são bem similares. Então, a gente vai para a questão 7. Tá? Eu tenho aqui o octógono regular de vértices A, B, C, D, E, F, G, H, cujos lados medem 1 decímetro cada um, está inscrito no quadrado de vértices P, Q, R, S, conforme mostrado nesta figura. Então, é correto afirmar que a área do quadrado PQRS é... Gente, eu quero saber a área do quadrado. O que foi que a questão me deu? A questão me deu o lado do meu octógono. Então, eu tenho que os lados do octógono é igual a 1. Então, tá bem que 1. Para mim saber a área do quadrado, que é lado vezes lado, eu preciso primeiro descobrir quem são essas medidas que estão faltando. Então, eu vou chamar de X, tá bom? Então, nesse caso aqui, a minha área do meu quadrado, eu precisaria encontrar o valor de x para depois multiplicar 1 mais 2x vezes 1 mais 2x, que são as medidas dos lados, não é isso? Então, como é que a gente vai fazer? Vocês percebam que foi formado aqui um triângulo retângulo em cada canto desse quadrado. Então, a gente vai descobrir o valor de x a partir do teorema de Pitágoras, que diz que os catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. 2x ao quadrado igual a 1 ao quadrado, x ao quadrado igual a 1 meio. Quando você passa como raiz, não é? Racionaliza, então você vai ter x igual a raiz de 2 sobre 2. Pronto, a gente já encontrou o valor de x. Basta agora calcular a área o lado do quadrado, certo? A área do quadrado vai ser 2x, como eu havia falado, mais 1, vezes ele mesmo, no caso elevado a 2. Quando você simplifica aqui 2 com 2, fica só raiz de 2 mais 1 elevado a 2. Eu tenho um produto notável. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ajeitando, eu vou obter 3 mais 2 raiz de 2, que é a alternativa C. Tá bom? Espero que tenham entendido. Vamos lá para a questão 9. Na questão 9, eu tenho o seguinte. O lado de um octógono regular mede 8 centímetros. A área da superfície desse octógono em centímetros quadrados é igual a... Gente, eu tenho um octógono regular e eu já sei o lado dele, que é 8. Então, eu vou utilizar o quê? A fórmula da
de um octógono que já até dá para decorar. É 2 mais raiz de 2 vezes L ao quadrado. Essa é a área de um octógono regular. A gente não está falando de um octógono inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Essa fórmula para todo octógono regular. Então, a gente vai ter aí que o meu lado é 8. Então, eu tenho 8 ao quadrado, que é 64. Aí faz a distributiva, né? Ou então eu posso colocar em evidência o 2, ele vem para fora. Então, fica o quê? 1 mais raiz de 2 vezes 64, que dá 128. Então, a resposta aí, ó, é a alternativa A. Bem simples, não é? Você já tem a fórmula, basta substituir a minha variável. Na questão 11, o hexágono cujo interior aparece destacado em cinza na figura é regular e origina-se da sobreposição de dois triângulos equiláteros. Se K é a área do hexágono, a soma das áreas desses dois triângulos é igual a... Gente, ó, muito simples. Assim, depois que você percebe essa estratégia, se torna simples, né? Porque quando você vê, meu Deus, como é que eu vou fazer se eu tenho um triângulo sobre o outro aí? O que você vai fazer? Imaginar que esse hexágono, a gente sabe que um hexágono regular, se a gente dividir ele igualmente, a gente vai ter 6 triângulos equiláteros. Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Só que a gente tem que os outros triângulos que sobraram também são semelhantes, são iguais a esses 6. Então, eu tenho aqui no total 12 triângulos. Aí a questão me disse que eu tenho 2 triângulos, um sobre o outro, e que a sobreposição deles forma esse hexágono. Então, quer dizer, se vocês perceberem, o hexágono tem 6, mais 3 triângulos da ponta formam 9. Então, cada triângulo em questão tem 9 triângulozinhos menores. Então, eu vou dizer que o hexágono que eu acabei de dizer tem 6 triângulos. O triângulo menor equivale a K sobre 6. Por quê? A questão nos diz que K é a área do meu hexágono. Então, se o hexágono são 6 triângulos, cada triângulo é K sobre 6, tá certo? O triângulo maior é composto de 9 desses triângulos menores. Então, vou multiplicar 9 vezes K sobre 6. Ajeitando isso aqui, eu vou obter que a área de um triângulo maior é 9 vezes K sobre 6. Como são 2 triângulos exatamente iguais, basta eu multiplicar 2 vezes essa área. Fica 18K sobre 6, que vai ser igual a 3K. Então, a minha soma, a soma das áreas desses 2 triângulos é igual a 3K. Deu para entender? Eu sei que geometria, essa questão de áreas, ela é muito prática. Então, vocês precisam praticar para poder entender, fixar essas fórmulas, tá bom? Vou deixando para vocês 3 questõezinhas que vocês precisam me devolver, tá certo? Questão 3, 5 e 10, da página 360 e 361. Qualquer dúvida, já sabe, só me procurar. Bom, um abraço para todos. Fiquem com Deus.